Eu acho que fazer um programa para elogiar Pokémon pode até ser fácil. Talvez eu esteja me aproveitando do momento que seria o dia de lançamento de Pokémon Sword e Pokémon Shield. Talvez eu quisesse dar início a uma nova série falando de jogos que causam um impacto gigantesco. Mas Pokémon não é só um jogo, ele é uma franquia. Esse ano ele foi visto e reconhecido como a franquia de maior visibilidade do planeta. Passou a Disney, passou a Marvel, passou Star Wars, que coincidentemente os três fazem parte do mesmo lugar. Mas Pokémon não. Vindo de uma divisão de uma empresa de games japonesa, é uma marca poderosa e que eu quero conversar a respeito com você. Então chega junto, vamos nesse Poké Café e vamos falar no Pausa pro Café dessa franquia de Pokémon Monsters. Então vamos lá, eu sou o Prefeito Vivaco, esse é o Pausa pro Café, programa que eu gravo na minha pausa do café, literalmente num lugar que eu espero que não tenha muito eco, para você ouvir onde você quiser. No ano de 1997, quando Pokémon ainda só passava no Japão, chegou ao conhecimento do mundo que um episódio havia causado ataques epilépticos. Crianças com epilepsia ou crianças que não sabiam que possuíam essa, eu não sei, eu posso estar errado, doença ou essa condição, vou falar condição, ok? Elas descobriram num episódio em que as luzes trocavam de cores numa intensidade e velocidade muito grande. Uma técnica de animação japonesa bem comum é colocar o fundo trocando de cores para exemplificar a cor do poder. E o amarelo sendo uma cor muito presente tanto no Pikachu quanto nos raios, e o próprio relâmpago e raio ele é representado muito pelo amarelo, como é o símbolo do Flash. Mas esse não é o grande ponto. O ponto é que gerou-se essa polêmica e quando Pokémon foi para os Estados Unidos, ele foi picotado. Esse episódio nunca foi ao ar para garantir e as animações foram pausadas, cortadas ou desaceleradas. Se você tiver o olho treinado, você pode assistir a série clássica de Pokémon e perceber que realmente em alguns ataques e alguns momentos mais dinâmicos há uma pausa. E olha, os japoneses, por mais simples que sejam, eles nunca foram de economizar ou de se poupar. Realmente foi um uso indevido das cores e de tudo que estava ali. Porque em 1997, vamos dizer que a animação tradicional japonesa já tinha mais de 30 anos. Então eles sabiam o que faziam. Foi um experimento que deu errado. Ou talvez não sabiam por causa da intensidade de cores. No ano de 2003, eu cursava Comunicação Social e Publicidade no IESB, em Brasília, Instituto de Ensino Superior de Brasília. Era basicamente isso. E a gente tinha algumas aulas que eram para tentar trazer a prática da publicidade para dentro da faculdade. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Nós tínhamos aula de debate. O debate era para tentar construir naqueles que iam trabalhar em criação ou em atendimento, a habilidade ou tentar aflorar isso nas pessoas da discussão e da argumentação. Um exemplo rápido. Você trabalha numa agência de publicidade e o seu cliente, dono de, sei lá, uma montadora de carros, vamos dizer a Ford, ele chega e fala: para a campanha impressa, onde vão circular em revistas, outdoors, cartazes e por aí vai, o que eu gostaria era uma foto tirada do alto de um prédio, mostrando lá embaixo um cara deitado na caçamba da nossa utilitária, que seria a Pampa, Fiorino, sei lá, aquela parte de trás desses carros que carregam carga. Legal. Só que eu trabalho numa agência que tem as suas limitações, tanto financeiras quanto de estrutura. Em São Paulo é um pouquinho diferente. Em São Paulo você terceirizava a produção, conseguia um guindaste para simular essa foto, ou você pegava um artista top de Photoshop, banco de imagens, produzia uma coisa ou outra, ele encaixava. Mas o meu argumento com o cliente era:
A gente pode tentar fazer isso através de Photoshop, a gente pode tentar fazer isso através de ilustração, porque a campanha fica mais descolada. Aí a ilustração pode ser uma foto realista, como os quadrinhos do Alex Ross, ou pode ser uma coisa mais puxada para o Maurício de Souza, que muita gente conhece. A gente pode fazer uma parceria com... Eu tô falando assim, não é normalmente os caminhos que seguem uma campanha, mas era assim que a gente argumentava. E essas aulas também serviam para a gente argumentar quando uma ideia foi boa vinda do cliente e eu tinha que defender que a nossa agência era capaz de fazer isso. Era basicamente o caminho que se seguia com essas aulas de argumentação. E surgiu o tema Pokémon. Uma mãe, que era um pouco mais velha que nós, ela acho que tinha uns 28 anos, eu peço perdão, não lembro do nome dela. Ela era esposa de um diplomata e tinha chegado dos Estados Unidos com o filho dela. Na época, ela, esposa de diplomata recém-chegada dos Estados Unidos, viu que estava começando a passar aqui. Lógico, teve o tempo de dublagem e adaptação da série animada para os Estados Unidos, depois dublagem e adaptação para o Brasil. Claro, e aí ela percebeu que estava começando a passar aqui no Brasil a versão dublada e ela estava introduzindo desenhos porque o filho ainda tinha um vocabulário bilíngue e estava com dificuldades no português, porque se falava muito inglês na casa dela. E desenhos animados são uma ótima porta de entrada. Então, no caso dela, ela estava argumentando somente o lado negativo de Pokémon, por causa da ideia do consumo excessivo do excesso de produtos e principalmente a história dos ataques de epilepsia. Aí foi o meu contra-argumento. E se você for treinado de ouvido, né, e já percebeu que o gancho sempre encaixa isso, eu vou falar, talvez eu surpreenda algumas pessoas. Talvez você chegou aqui através do Spotify, talvez você chegou aqui por causa do trending de Pokémon nessa semana, ou talvez você já é um ouvinte antigo e não saiba disso. Pokémon funciona na premissa do papel, pedra, tesoura. Papel, pedra, tesoura é uma das coisas que mais desenvolvem raciocínio lógico. Pensa comigo. A pedra, ela ganha da tesoura que corta o papel que envolve a pedra. Então é uma logística de um contra o outro contra o outro. Os 3 iniciais de Pokémon basicamente são isso. É o Charmander, que queima as folhas do Bulbasauro, que absorve a água do Squirtle, que apaga o Charmander. Então fogo é forte contra grama, que é forte contra água, que é forte contra o fogo. Só que é lógico que você vai escalonando isso e você também tem os tipos de Pokémon onde eles são encontrados e você vai aumentando. E em cada geração você descobre que o Pokémon não é só de um tipo, então ele é de aço e voador, ele é de pedra e de terra e por aí vai. Eu quando expliquei isso e falei, o seu filho está fazendo ligações cognitivas muito importantes quando ele entende que o raio não faz dano na pedra, quando ele entende que a água apaga o fogo e quando ele vê que existe um grupo de Squirtles bombeiros porque eles apagam o fogo e ele faz toda essa ligação. A narrativa de Pokémon é excelente para uma criança. Eu sei disso porque eu dei aula de inglês por muito tempo na Wizard e eu sempre fugia do protocolo de materiais e levava desenhos em inglês. E um deles que eu levava era Pokémon. Por quê? Porque essas crianças só falavam disso e eles sabiam os episódios de cor. Então eu baixava os episódios em inglês e passava para eles. Inclusive aprendia muita coisa também de gírias e etc, etc. Mas o que eu quero dizer é... Pokémon pode ser incrível. Mas eu acho que você tem que conversar com alguém que saiba defendê-lo. É o que eu vou tentar fazer. Eu comecei a jogar Pokémon num emulador de Game Boy. Ele era completamente DOS, completamente linha de comando. Eu tinha que digitar NO, cifrão GB. Era antes do NO GBA, ele só era Game Boy. E eu jogava bastante. Eu tinha vantagem de acelerar. Eu tinha o Game Boy tijolo, mas eu não gostava de jogar o Pokémon nele porque a ideia de jogar um portátil e eu não ter pilhas, eu usava um transformador, já era um hábito jogar no transformador. Não sei, talvez eu estivesse errado ou a falta de luz retroiluminação na tela me causou um espanto de olhar e falar não quero aquilo. E também eu teria que comprar o cartucho. A emulação sempre foi gratuita, né, pra nós. E... nossa, eu joguei muito Pokémon. Pocket Monsters. No singular. Na verdade, a palavra é em singular, os Pokémon, porque
Acho que todo mundo sabe disso, né? Que é Pocket Monsters. Então a palavra é um sinônimo de plural. Então é os Pokémon, você vê o desenho animado. Nossa, quantos Pokémon tem nessa região? Parece que eles são analfabetos falando, mas não são. Na verdade não, parece que eles são iletrados. O analfabeto fala direitinho. Se ele aprendeu a falar direito, ele tá replicando. Mas então, o que eu quero falar, que talvez seja o primeiro de muitos Poké-assuntos, é justamente isso. Eu convivi ele com um emulador de Game Boy, jogando, entendendo aqueles gráficos, entendendo o crescimento, fazendo personagens subir de nível. Eu poderia acelerar a emulação. Era um dos poucos emuladores que meu computador rodava. Eu sempre à frente do tempo, jogando Game Boy na época que estava todo mundo comprando Game Boy Color. Então era isso, eu tinha essa coisa de eu preciso jogar todos os jogos de Pokémon, né? E o que eu acho bacana é o jeito que Pokémon funciona. Eu gosto do mundo Pokémon. Eu acho que eu já falei isso, pincelei em alguns programas nossos. Mas eu acho o mundo Pokémon perfeito. Eu acho que ele foi feito para se viver, para se perder. E eu acho que talvez esse seja o ponto mais forte da animação e o ponto mais fraco dos games. Você segue uma linha temporal única, onde você tem que ser o melhor, o caçador Pokémon incrível, quando ele poderia ser um Red Dead Redemption, que você tem uma linha que conduz a história e você tem uma liberdade de exploração e entendendo como aquele mundo funciona. O Pokémon, as criaturas, elas estão lá fazendo parte não só do ecossistema, mas das rotinas das pessoas. Pokémon é meio de transporte. Imagina comigo, cara, o mundo Pokémon, você tem medicina gratuita, você tem incentivo ao estudo e a ciência conforme o mundo Pokémon, você tem propriedades curadoras e mágicas praticamente em criaturas. Você pode ter um Pokémon psíquico que é capaz de curar enxaquecas, ajudar pessoas com insônia a dormir. Você pode pegar um Pidgey, que é um pombo, criar ele até ele virar um Pidgeotto enorme e usar ele como meio de transporte. Tem muitas imagens que eu acho tocantes, tanto fanarts quanto oficiais. Uma que ficou muito famosa, que é da família Pokémon, que é eu esqueci o nome do Pokémon de fogo, do XY, que é um porco, um javali na verdade. E ele vai evoluindo até virar um porco gigante. Só que são 3 cards de Pokémon Card Battle, e quando você olha, tem a criança com isso, aí nasce a irmãzinha, ele tá na segunda evolução, e por último ele tá com uma família enorme, ele já tem ruga nos olhos e tal, ele já tá com uns 40 anos, e o Pokémon tá esse tempo todo com ele. Lógico, no desenho é um pouco mais acelerado e no jogo também, onde numa narrativa de meses o Ash consegue ter um Pokémon no nível máximo de um starter da região, porque ele é foda. É mais ou menos isso. Um exemplo que eu adoro falar do universo Pokémon se chama Pokémon Snap. Basicamente você pegava o personagem que substituiu o Brock na saída da primeira edição, que era o fotógrafo Pokémon, e coloca ele no universo para fotografar. Só que ele é um jogo, um minigame, parece um jogo de realidade aumentada, parece um Pokémon GO predecessor, assim. E você vai jogando, aí você ganha outros itens que você habilita, e você vai... E quando o Pokémon entra em foco, você tira foto. Só que o negócio do Pokémon Snap é que ele deu uma noção de ecossistema, aonde exatamente vive. Lembrem-se, quando a gente jogou Pokémon de Game Boy e Game Boy Color, você acreditava que era uma cachoeira, mas você olhava para aquilo e falava, não, isso são traços descendo numa parede. Isso não é uma água, isso é uma coisa de outra textura separada por uma borda diferente. Ali não, num ambiente 3D você via Psyducks nadando, você via ninhos de Spearow, você via várias criaturas, várias criaturas, você via o Lapras no horizonte, na água, você via o Pikachu brincando com outros Pikachu selvagens, você via um ecossistema e em várias fases você explorava. Sempre foi isso que eu mais gostei de Pokémon, o mundo. Sabe quando você vê um jogo cyberpunk ou uma série cyberpunk que você fala, eu queria viver lá dentro?
Tipo, você vê Blade Runner e você vê a interface de comunicação, os carros. Você fala assim, tá, eu acho incrível essa história do Deckard, mas eu queria saber como é o dia a dia de um outro policial. Eu queria saber como é que funciona a economia, como é que é um shopping desse universo, como é que é uma concessionária de carros onde eles compram esses carros voadores e assim por diante. Eu acho que é isso que eu queria mais ver e jogar no mundo Pokémon. Inclusive, dizem, eu não tive acesso, eu sempre tive vontade, que o mangá do Pokémon, que se trata do Red, que é basicamente o protagonista do Pokémon do Game Boy, né? Ele é mais adulto, o principal nem é o Pikachu, ele tem um Pikachu, mas o principal nem é o Pikachu, é uma Clefairy. Então, assim, tem violência, tem Pokémon se ferindo, Pokémon morrendo, algumas histórias que explicam a origem de alguns Pokémons fantasmas. E porque, gente, se tem Pokémon fantasma, Pokémon morre, caramba. Se tem cemitério no primeiro Pokémon, Pokémon morre, né, gente? Por favor, né? Por favor. Uma coisa que eu gosto bastante também é o jeito que eles brincam com o próprio jogo que eles criaram. Por exemplo, uma coisa que é boba, mas eu adoro. O Pikachu, ele é o Pokémon número 25. Ele é um rato elétrico. O Meow, que é o antagonista do Pikachu, que era o planejado da série, porque se um lado vamos ter o lado dos heróis e o Pokémon líder é o Pikachu, o lado dos vilões, o Pokémon líder é o Meow. Porque é um gato, que é o oposto de um rato, e ele é o 25 e o Meow é o 52 da Pokédex, né, da agenda Pokémon. Cara, que incrível, né? A gente vai chegando próximo desse universo. Nós temos hoje equipamentos com realidade aumentada que conseguem identificar o Google Lens. Se eu apontar o Google Lens para uma caixa de jogo de Play 4, ele abre a página de vendas do shopping do Google e me mostra onde está vendendo aquele jogo. E o preço e valores. Isso é muito incrível. E é praticamente um Pokédex da vida real, só que não existem Pokémons, né? Mas o Pokémon ele não existe só dentro dessa medida de videogame. Claro que ela é uma das mais populares. Lógico que o desenho atinge muito mais gente, porque na década de 90 muitas famílias em crise não tinham dinheiro para dois Game Boys na mesma casa. Mas uma TV, duas crianças jogavam Pokémon. E não tinha esse negócio de save. Hoje eu posso jogar Pokémon no meu Switch e eu posso abrir o save da minha esposa. Ela pode ter um save dela, na verdade, criar o usuário dela. Mas outras coisas popularizaram, né? Coisas físicas de competição, como o próprio card game do Pokémon. Que tem cartas que até hoje são lançadas. Hoje você encontra essas cartas de Pokémon, tipo no Camelô, originais. Você encontra na ReHap, você encontra em todo tipo de lugar. E inclusive tem uma carta, curiosidade, tem uma carta holograma que vale $2.600, que é o do Charizard, que eu não sei porque que o povo gosta tanto desse Charizard, que tá valendo, joguei no Google aqui, R$10.006. Imagina você achar uma carta dessa, dá pra comprar $2.000. Não, ajuda bastante, né? E outra coisa também, o Pokémon é famoso por sair disso. Existe uma proteína que foi batizada de Pikachu, na verdade o apelido dela tem um nome bem mais complexo, que ela é uma proteína que ajuda a conduzir a eletricidade entre neurônios e energia. Eu posso estar errado em algum dos dados das minhas anotações aqui, mas é isso. E a gente tem também uma síndrome que ficou conhecida como síndrome de Lavender Town, que é uma cidade que toca uma música bem triste, que o estudioso, lógico, era jogador de Pokémon, e são músicas que entristecem. Uma síndrome, às vezes é a música da fossa, que você escuta pra ficar triste, porque você precisa ficar triste, você precisa chorar, você não tá legal. É mais ou menos isso, né? E se fosse pra tentar encerrar esse programa, que é pra ficar curto e é só pra instigar, eu queria que vocês pensassem, se a gente mora num mundo Pokémon, que existem meios de transporte Pokémon, que existem poluição que geram Pokémons de poluição, que tem Pokémons elétricos que trabalham ou que proliferam em usinas elétricas. Se a gente tem Pokémons do tipo rato, tipo Rattata, e o rato elétrico que fica próximo das áreas de usina ou em florestas que caem muito raio, como o Pikachu. Se a gente tem todo tipo de fauna e flora. Inclusive, se você viu o Detetive Pikachu, você deve estar maravilhado com aquele mundo que parece real, onde os Pokémons têm os seus propósitos. Cara, o Sargento Surge do primeiro ginásio Pokémon, ele fala
que ele tem um Raichu porque na época da guerra um Pikachu salvou ele. O Pokémon elétrico salvou ele, eu acho. Então vamos lá. Vamos digerir essa informação. No mundo Pokémon existiu guerra. Existem exércitos. Se ele é sargento, ele é uma patente alta. Se ele é sargento, existem outras patentes. Como será uma guerra no mundo Pokémon? Bom, se você viu o filme Detetive Pikachu, você sabe que corporações vão sim se aproveitar do uso de Pokémons e as forças armadas também, né? Eu botaria só Machox para força de contenção. Não precisaria nem de arma de fogo, né? Por último e não menos importante, Pokémon GO, chegando para revolucionar na palma da mão de vocês, reinventou o Pokémon. Ok, ele tem as suas ressalvas, todo mundo fica reclamando de funções que são de jogos inteiros e eles foram implementando devagarinho, mas a ideia de se tornar proativo para viver num mundo onde é possível capturar criaturas, colecionar, batalhar, tomar ginásios é bem incrível e eu gosto muito de onde o jogo está indo. Lembrando, é de graça, tá? Eles não precisavam evoluir, eles poderiam continuar da mesma forma. Lógico que ia gerar um abandono e tal, mas é um jogo que está se sustentando há muito tempo. Foi o jogo que eu joguei na véspera de eu me mudar e foi o que me ajudou bastante com a minha ansiedade aqui no interior, que era eu buscar lugares, conhecer novos lugares. Eu andava muito inicialmente, eu fazia tratamento médico, então eu ia de ônibus, eu descobria os lugares, eu descobria os pontos turísticos por causa de Pokémon GO. É uma coisa legal para se fazer com amigos. Eu ainda tenho vontade de sair e ir para Limeira, onde mora o Bruno Leonardo, só para sair um dia para caçar Pokémon com ele. Vai ser com certeza bem divertido, porque quando ele veio aqui a gente fez isso rapidamente e foi bem legal. Então é isso, pessoal. Eu quero fazer mais programas sobre Pokémon. Foi um mix de curiosidades, um mix de experiências próprias e eu posso tentar roteirizar um programa um pouquinho melhor trabalhado, caso vocês achem que tem algo que deveria ser trazido, curiosidades, tramas de jogos com comentários meus e por aí vai. Lembrando que, lógico, não vai ser na semana que vem que vai sair esse programa, mas com certeza vai sair porque eu estou muito empolgado para falar de novo da franquia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o ouvinte Fred que mandou para mim o H1N1. O meu quarto fica na frente do cano da calha que passa a água, está caindo um toró, peço desculpa se captou alguma coisa de som, e a água bate na calha e faz um barulho ensurdecedor que eu não consigo gravar de dentro do meu estúdio. Eu peguei o microfone que ele me deu, eu vim para minha sala com um copo de café, botei ele na USB do Play 4, perdão, e estou gravando. Então é isso. Eu sou o Prefeito Viváqua. Este foi o Pausa pro Café, o programa que eu gravo na minha pausa e você escuta na sua pausa do café, no seu lanche, no seu almoço. Se você mora em São Paulo e a vida é injusta e te dão 20 minutos para almoçar, ou quem sabe na ida de volta pro busão. Eu gosto muito de ser a sua companhia e eu gosto que você escuta a gente. Eu sei que às vezes é difícil você estar aí ouvindo no celular e não consegue tirar o telefone para deixar um comentário, mandar um e-mail, mas às vezes você conseguir, manda um salve pra gente no Instagram, manda um oi pra gente no Twitter, é tudo @cidadegamer ou @viváqua, ok? Um abraço pixelado para vocês e a gente se vê no próximo programa. Não esqueça de mandar sugestão de temas e de agradecer. Você pode mandar sugestão de temas se você quiser doar algum jogo, algum item de colecionador, alguma coisa que você queira que a gente tenha. A gente está retomando a produção de conteúdo. Mande um e-mail para podcast@cidadegamer.com.br. O roteiro, edição e produção é de Carlos Eduardo Viváqua, eu, o prefeito da Cidade Gamer, e a pós-produção é de Gabriela Jaluso.